Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IFCast Calama, Informar para Transformar. Eu sou a Angélica e no episódio de hoje nós vamos falar sobre grandes ideias que estão saindo do papel e impactando a vida de milhares de pessoas em todo o estado de Rondônia. Vamos conhecer o portfólio de projetos estratégicos do IFRO para o período de 2025 a 2027. Para isso, nós temos a honra de receber o professor Gilberto Paulino. Ele é o coordenador-geral do Escritório de Projetos Especiais do IFRO e a gente vai entender melhor como é que esses projetos são estruturados, financiados e acompanhados e como que o IFRO se consolida como um agente de transformação em diversas áreas da sociedade. Bom, para começar, eu gostaria que o senhor explicasse melhor para a gente o que é o Escritório de Projetos Especiais do IFRO e qual é o papel dele dentro da comunidade institucional. Muito bem, boa tarde, Angélica, boa tarde, Vitor, boa tarde a todos os que nos ouvem, nos assistem, nos acompanham pelo podcast. Eu acho inicialmente que essa é uma iniciativa bastante interessante aqui do Campus Calama, porque, como o próprio nome do podcast diz, né, informar para transformar, a informação ela tem um papel muito relevante no processo de formação das pessoas e essa ferramenta é uma ferramenta que pode fazer a informação chegar mais longe, né? Chegar a lugares onde o presencial não chega. Então, estar participando aqui na condição de alguém que que tem a função também de informar sobre o que está sendo feito, sobre como é feito, sobre os impactos projetados e sobre os resultados daquilo que o IFRO tem feito, especificamente em relação aos projetos, é para a gente um motivo de muita satisfação e alegria, né? Então, nós sempre tem falado por aí que nós temos o papel de informar, né? E o papel de informar com a ajuda dessa ferramenta nos colabora muito para que a comunidade institucional, principalmente, tenha acesso a essas informações e, tendo acesso a essas informações, saiba como participar também e como melhorar aquilo que está sendo feito. Bom, a pergunta que você tinha me feito era explicar como que o escritório de projeto surgiu, né? A estrutura institucional do IFRO é uma estrutura viva, né? E o último documento que nós temos que trata da estrutura organizacional do Instituto é de 2015 e 2016, né? De lá para cá já se foram vários anos. Então, a gestão, quando observa algumas necessidades que vão aparecendo, que vão surgindo conforme o desenvolvimento institucional, ela vai propondo alterações, propondo mudanças, né? E no caso específico aqui do surgimento, da criação do escritório de projetos no IFRO, ele surge exatamente dessa necessidade de criar uma estrutura institucional que possibilite que as ações institucionais elas tenham um pouco mais de fluidez, um pouco mais de clareza, um pouco mais de organicidade, um pouco mais de transparência naquilo que estava sendo feito, né? Naquilo que é feito pelo Instituto. Então, especialmente falando do escritório de projetos, ele surge, a ideia surge nesse conjunto de olhares que veem a necessidade de que o IFRO se modernize e que o IFRO agregue na sua estrutura organizacional setores que consigam dar mais fluidez nos processos que são desenvolvidos, né? E aqui especialmente nos projetos. Os projetos antes do escritório de projetos, eles estavam todos sob a responsabilidade da diretoria de extensão na pró-reitoria de extensão, né? Então, a pró-reitoria de extensão ela tem a obrigação formal de cuidar das questões relativas à política de extensão do Instituto, né? Que já por si só é um trabalho gigantesco, né? Se cuidar dos processos de extensão. E aí a gente tinha muitos projetos que são projetos que, como a gente está chamando, projetos especiais, que eles surgiram de uma necessidade especial. Então, agregado as demandas já naturais da extensão, tinham mais esses projetos.
E aí foi necessário, viu-se a necessidade de criar mais um setor que pudesse trazer para si esses projetos e fazer a prospecção, o planejamento, o acompanhamento desses projetos para que os resultados deles possam ser, ter uma eficiência, uma eficácia melhor para a sociedade que é atendida, mas também para o Instituto, que é quem tem que prestar contas depois, tanto à sociedade quanto aos órgãos de controle. Então, é nesse conjunto que surge o escritório de projetos. Então ele surge mais para dar tipo uma atenção maior a esses projetos que vão atender certos grupos, né, da comunidade. Exatamente, para conseguir dar essa centralidade a esses projetos e fazer com que a execução deles aconteça da melhor forma possível. E já tinha uma ideia antigamente de criar esse escritório ou ele surgiu agora por esses tempos? Não, a ideia de um escritório de projetos no IFRO, ela é antiga, né? É uma proposição que vem desde o Plano de Desenvolvimento Institucional 2016, 2020, não, 2018, 2022, né? Só que a ideia que se tinha de escritório de projetos naquele documento, PDI 2018-2022, era um escritório de projetos que não tinha esse formato que a gente deu nessa criação. Era um escritório de projetos mais voltados para projetos estratégicos do Instituto, né, que não envolviam captação de recurso nem a execução de projetos de extensão ou de pesquisa. Era mais um escritório de projetos voltado para os projetos internos da instituição, né? E aí, agora, com a chegada do professor Moisés, do professor Mauro, dessa nova gestão, com essa percepção que eu falei anteriormente da necessidade de um setor, criou-se um escritório de projetos, mas com outra percepção, com a percepção agora de ser um setor que vai tratar do planejamento de projetos voltados para a execução de pesquisa, para a execução da extensão, para a execução de ações de ensino, tá? Então, Não são todos os projetos que fazem parte do escritório, né? não, E não. como é que vocês fazem para escolher cada projeto? Quais são os critérios? Qual lógica vocês usam para escolher o projeto que vai fazer parte do portfólio? Então, a instituição, desde que a rede federal surgiu, ela tem setores que cuidam de projetos, né? A gente sempre teve, antes do escritório, sempre teve projetos de extensão, projetos de pesquisa, projetos de ensino que nascem da necessidade de cada uma dessas áreas. E eles continuam existindo ali para dar conta de que cada uma dessas áreas entreguem aquilo que elas precisam entregar. A pesquisa entregando o resultado de pesquisa, a extensão entregando resultados de extensão, o ensino entregando melhor qualidade do ensino. Então, os projetos institucionais, eles têm essa função. Os projetos que vêm para o escritório de projetos é o que nós inicialmente chamamos de macroprojetos, depois passamos a chamar de projetos especiais. Por quê? Porque eles têm um modelo de financiamento específico. O primeiro ponto que a gente leva em consideração para dizer que aquele projeto vai fazer parte do portfólio de projetos do IFRO é o tipo de financiamento que ele tem. E qual é o tipo de financiamento que o escritório de projetos acompanha? É o financiamento a partir das emendas parlamentares, porque elas têm um rito de execução diferente dos demais projetos. Então, por exemplo, quando você participa de um edital concorrendo a uma bolsa para um projeto de pesquisa lançado pela Propesp, ou pelo departamento de pesquisa aqui do campus, esse projeto tem um rito de execução próprio, que é regido pelos documentos institucionais do IFRO, né? Agora, quando é um projeto financiado por emenda parlamentar, ele tem um outro rito. Por exemplo, agora
que em 2025, agora no mês de julho, dia 17 de julho, é que a gente recebeu o orçamento para a execução dos projetos referentes a 2025. Então, ele tem toda uma dinâmica diferente da execução dos projetos que são feitos pela nossa própria LOA. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente leva em consideração para colocar aquele projeto no portfólio de projetos do escritório de projetos, o portfólio de projetos do IFRO, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto da tua questão é como que um projeto entra no portfólio de projetos. Ora, esses projetos, eles vêm são propostas que chegam ao escritório de projetos e que, sendo o escritório de projetos um espaço de planejamento e prospecção de projetos, a gente, quando recebe uma ideia, que pode ser de um servidor técnico, de um servidor docente do IFRO, a gente formula aquela ideia numa proposta de projeto e vamos prospectar financiamento para ele, né? Então, chega, por exemplo, a ideia de um projeto de esporte. A gente organiza isso num modelo de projeto que nós desenvolvemos e adotamos lá, e a partir dessa prospecção, a gente busca o recurso para que ele seja executado. Conseguindo esse recurso, a gente coloca o projeto no portfólio, porque ele já vai estar apto a ser executado, e aí a gente só aguarda a disponibilização do recurso, do orçamento, para que a gente possa fazer a execução. Então, assim, hoje, entrar no portfólio do IFRO depende dos nossos servidores trazerem as ideias para que a gente, institucionalmente, vá correr atrás do recurso, né? Estamos trabalhando numa ferramenta informatizada para disponibilizar para a comunidade institucional fazer a indicação de ideias para projetos dentro de um formulário. O Vitor tem o interesse de fazer um projeto em uma determinada área, na área de comunicação. Ele cadastra aquela ideia lá, a gente vai avaliar a ideia que ele propôs, vamos, junto com ele, fazer um levantamento do orçamento que seria necessário para a execução daquele projeto, das ações daquele projeto, e vamos elaborar um prospecto, que é um resumo do projeto, que é o que é o projeto, qual é o objetivo do projeto, qual é o período de execução daquele projeto, qual é o público que aquele projeto vai atender e quanto vai custar. Com essas informações, a gente vai a caça, digamos assim, a busca de orçamento, e havendo um interesse de financiadores para que aquele projeto aconteça, a gente coloca o projeto no portfólio, volta ao proponente do projeto, no caso aqui o Vitor, discutimos sobre como que aquele projeto deve ser executado, fazemos todo um planejamento detalhado daquele projeto e aí partimos para a execução. Então, tem sido essa a dinâmica. Hoje, a gente não consegue ainda ir aos campos fazer uma prospecção nos campos. A gente sabe que tem dezenas de projetos e ideias sendo executadas em cada uma das unidades, mas a gente ainda não consegue sair e ir ao campus fazer uma discussão sobre quais são os projetos que deverão entrar no portfólio de projetos prioritários do IFRO para 2026, porque a gente tem uma redução de servidores envolvidos nisso e a gente tem um volume muito grande de ações para serem executadas. A gente tem hoje
projetos em execução do ano de 2023, projetos de execução do ano de 2024 e projetos para entrar em execução do ano de 2025. E lá no escritório de projetos, lotado no escritório de projetos, só tem eu, né? Aí tem outros colegas servidores que colaboram, a professora Minelli, aqui do campus, inclusive, colabora na elaboração do detalhamento dos projetos. Uma colega de Vilhena, também, a Licimara, colabora na execução financeira dos projetos. E o colega Marcelo, também, lá da reitoria, colabora na realização de instrução processual para contratações do projeto. Então, somos nós três que fazemos essas atividades aí todas de acompanhamento da execução que está acontecendo, contratações que estão acontecendo e acompanhamento dos resultados que estão vindo. Então, a gente ainda não conseguiu chegar aos campos para fazer, por exemplo, uma reunião aqui com os pesquisadores e prospectar a partir daí quais são os projetos que nós vamos correr atrás de orçamento para 2026. Queremos fazer isso a partir de uma ferramenta automatizada, onde o próprio servidor vai cadastrar lá a sua ideia de proposta e a partir daí a gente vai atender com a busca, com a prospecção do orçamento. Então, vocês agem como facilitadores para os projetos conseguirem aí financiamentos, enfim, recursos para desenvolver o projeto e talvez colocarem no mercado o produto, né? Exatamente. Até porque, assim, quem trabalha com pesquisa, quem trabalha com extensão e quem busca trabalhar com parcerias, sabe que é muito difícil a gente conseguir recursos falando em nome individual. É muito mais fácil que a instituição busque o recurso, né, para que os nossos servidores executem esses recursos, esses projetos, os recursos dos projetos, né? Então, o pesquisador sozinho ir captar o recurso, dificilmente ele vai conseguir. Então, tem que ter o nome, o encalço da instituição para fazer essa captação. E por isso que a gente tem, é por isso também que veio o escritório de projetos para dar esse suporte. Perfeito. O portfólio atual ele reúne em torno de 23 projetos estratégicos. Entre eles, temos ações voltadas à agricultura familiar, à saúde, à educação, esportes, ecoturismo, alimentação escolar e entre outros. Como o IFRA consegue abarcar as áreas tão diversas com coerência institucional? Muito bem. Essa é uma pergunta que eu acho que faz a gente refletir sobre a natureza da rede federal, né? A rede federal, a partir de 2008, né, ela se constituiu como rede, hoje nós temos um pouco mais do que 700 unidades no Brasil inteiro, né? A proposta aí é chegar a 1.000 unidades no país inteiro. E aqui no IFRO nós temos 10 campos, né? Cada um desses campos tem o que nós chamamos de identidade local, né? Então, o campus Porto Velho Calama, por exemplo, só para ficar no contexto que vocês conhecem bem. Quais são os cursos que nós temos no Porto Velho Calama? São cursos na área de informática e são cursos na área da construção civil e cursos na área da mecânica, mecatrônica e química, né? Então, veja só, num campus só, nós temos uma diversidade gigantesca de conhecimentos, né? E mais, a própria rede, ela surgiu para olhar horizontalmente o país e verticalmente também. Como que seria isso? Um mesmo professor, ele pode, pela manhã, atuar num curso de formação inicial e continuada, onde os cursistas podem ser analfabetos, podem mal saber ler e escrever, e nesse mesmo curso pode ter doutorandos ou graduados. Curso de formação inicial e continuada. O mesmo professor, à noite, ele pode atuar no curso de mestrado. Então,
a nossa identidade institucional, enquanto rede, ela é para atender essa diversidade. Então, se no campus Calama, só no campus Calama, nós temos aí 5 eixos diferentes de aprendizagens e nós temos cursos que vão desde o ensino da formação inicial e continuada, passando pelo técnico integrado, chegando na graduação, passando pela pós-graduação, chegando na pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado. Então, a gente tem essa experiência de atuar em várias áreas e em níveis diferenciados de atuação, um mesmo professor, né? Os técnicos também, porque eles atendem a todo mundo, desde o menos titulado até o mais titulado, né? Então, essa variedade ela de áreas de atuação ela é característica da nossa rede. Nós temos 10 unidades, como eu falei no início. Aqui nós estamos mais voltados para um campo industrial. Mas se a gente vai em Guajará-Mirim, por exemplo, a gente tem um campus mais voltado para a área de saúde. E por isso que lá tem, por exemplo, o projeto Viva Saúde, que é um projeto que trata da saúde. Aqui, nesse campus, é um campus que tem engenharia civil, por exemplo, tem o projeto que a professora Dani coordena, que é o Morar Mais Rural. Ali em Ariquemes é um campus agrícola e lá tem o projeto Repara, que é um projeto de recuperação de pastagens degradadas. Em Jaru é um campus também que está caminhando para a área agrícola e lá tem o projeto Escola de Chocolate, né? O campus de Paraná é um campus industrial também e lá tem o projeto Casa da Comunidade, que é um projeto que cuida do desenvolvimento social de pessoas em vulnerabilidade, especialmente mulheres. O campus Cacoal é um campus agrícola e lá tem o projeto do Centro de Referência do Café, que atende a toda aquela região central do estado ali, com a revitalização da lavoura cafeeira e o fortalecimento dessa cadeia produtiva. Quem mais? O campus Colorado do Oeste. O campus Colorado do Oeste também é um campus agrícola. Lá nós temos professores que atuam no projeto Geo Rondônia, que é um projeto extremamente importante, interessante para o estado, para o fortalecimento do estado, e tem também lá o projeto Terra Fértil, que já começou, mas está iniciando agora, que é também fortalecimento de cadeias produtivas. O campus Vilhena é o campus industrial também, e lá na área de tecnologia a gente tem o projeto Cidades Inteligentes, que atende ao município de Alvorada, não é Alvorada, um município próximo ali, esqueci o nome do município, desculpem. Então, em cada um desses campos, dada a sua identidade com os arranjos produtivos locais, a gente consegue atender essa variedade de áreas, de projetos, porque em cada um desses campos tem um conjunto de servidores que tem essas habilidades, essas competências para fazer com que os projetos sejam desenvolvidos e atendam a comunidade da melhor forma possível, né? Então, assim, na execução desses projetos, não há ninguém que não seja especialista naquela área, né? Que não entenda do que ele está fazendo. E se ele entende do que ele está fazendo, se ele entende do objeto do projeto, significa também que o resultado daquele projeto vai ser o melhor que o IFRO pode entregar para a comunidade. Assim como a gente já tem as comprovações disso. Todos os projetos que nós já executamos, já finalizamos a execução, são projetos muito bem avaliados e são projetos que deixaram um legado muito importante para essas comunidades e para o Instituto também. Tá? Dentre os projetos que o escritório lhe assiste, quais deles o senhor acha que são mais inovadores ou até mesmo mais importantes para o nosso estado de Rondônia? Eita, tem que escolher? Não, vamos pela inovação.
Em termos de projetos mais inovadores, a gente tem construído um formato de elaboração de projetos que privilegiem o aspecto da inovação, né? No contexto acadêmico mesmo do que é inovação, que seria a gente produzir condições para que determinados processos ou serviços sejam o mais eficiente possível para melhorar a qualidade de vida das pessoas e das comunidades e das pessoas atendidas ali, né? Então, assim, todos os projetos que nós temos elaborado e que estão no portfólio, eles têm algum elemento de inovação no sentido específico da palavra mesmo, do conceito de inovação, você trazer uma inovação para a comunidade, como é, por exemplo, um exemplo desse é o projeto Cidades Inteligentes. Ele traz um conjunto de inovações para que aquela comunidade que vai ser atendida, ou que está utilizando os serviços públicos, ela tenha acesso com mais facilidade. O projeto GeoRondônia da mesma forma, o projeto Morar Mais Rural da mesma forma. Então, cada um deles tem, e todos eles têm, um aspecto de inovação. O que não tem, os projetos que eventualmente não tenham esse potencial de inovação, a gente tem orientado que eles apresentem tecnologias sociais nos seus resultados. O que seria uma tecnologia social? É a gente entregar para a comunidade alguma melhoria naquelas dores que essa comunidade sente. Então, por exemplo, quando a gente, no projeto Pesca e Sustentabilidade, por exemplo, que acontece lá em Guajará-Mirim, quando a gente vai entregar um benefício desse projeto, por exemplo, para a comunidade de pescadores lá, a gente também entrega sugestões para que essa comunidade melhore as condições de trabalho deles. E isso pode ser entendido como uma tecnologia social, né? Aquilo que vai melhorar o que as pessoas fazem no seu dia a dia enquanto trabalho, né? E todos os nossos projetos, eles têm conseguido ou entregar uma inovação, e aí com todos os processos de regularização disso, ou então ele vai entregar uma tecnologia social que é uma forma de melhorar a vida das comunidades, como é o caso do projeto Morar Mais Rural aqui, que eventualmente o protótipo das casinhas pode não ser um produto de inovação, mas é uma tecnologia social que vai ser agregada para aquela comunidade, né? Os projetos produtivos que vão ser entregues pelo projeto Morar Mais Rural, ele pode não ter uma inovação no sentido da palavra, né? Mas ele ele vai levar uma tecnologia social para que aquela comunidade tenha melhoradas as suas condições de vida. Das duas formas, você está ajudando a comunidade, né? Isso, exatamente. Essa é a intenção, de a gente deixar para a comunidade que está recebendo o serviço o máximo possível, porque a gente está trabalhando com dinheiro público, né? E está empregando um dinheiro público no aspecto de melhorar cada vez mais as condições de vida daquelas comunidades, porque também isso está no DNA do IFRO, né? Está nos nossos documentos basilares, lá nos nossos objetivos estratégicos, no nosso mapa estratégico, está dizendo lá que uma das funções principais do Instituto é promover o desenvolvimento regional sustentável a partir de ações que possam melhorar diretamente a vida das pessoas na comunidade, né? Então, esses projetos, a gente fazendo o acompanhamento, conversando com as comunidades, a gente vê que eles têm
trazido muito esse componente de melhoria da vida dessas comunidades, né, no dia a dia. Bom, e muitos projetos eles têm um forte viés social e ambiental, né? Como o Rondônia Verde, o Viva Saúde, Morar Mais Rural, que a gente já teve a honra de receber aqui as coordenadoras. E qual é a importância de integrar o ensino, a pesquisa e extensão com esse olhar para o território e para as comunidades vulneráveis? Então, a gente tem um dos outros aspectos da primeira questão que você me fez é de como que um projeto ele entra no portfólio do IFRO, como que a gente busca, como que a gente entende que aquele projeto precisa ter um aporte orçamentário. Um dos outros aspectos, além daqueles que eu tinha falado no início, é a percepção de que aquele projeto ele está aderente aos objetivos institucionais, né, os objetivos estratégicos do Instituto. E todos esses projetos que você citou aqui, e todos esses 23 projetos que a gente tem no catálogo, eles têm uma forte aderência àquilo que é o objetivo da instituição, né? E entre os objetivos da instituição também está a correlação entre ensino, pesquisa e extensão, porque esse tripé é o formador do IFRO, né? Não há pesquisa sem a extensão, ou pelo menos, se houver, ela não vai ser completa, assim como não há ensino sem a pesquisa e a extensão, na concepção de educação, desculpem, que a rede federal tem, né? A rede federal, ela nasceu para existir nesse tripé, né? Ensino, pesquisa e extensão. Então, a gente tem trabalhado para que o formato de todos os projetos que nós desenvolvemos, que nós planejamos no escritório, que nós orientamos os coordenadores a inserirem nos planos de trabalho, é que todos os projetos eles agreguem esses três pés, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. E aí a gente poderia tomar, por exemplo, aqui mesmo o projeto, mais uma vez, ficando em casa, né? O projeto Morar Mais Rural, um projeto que atende comunidades assentadas, né, no estado de Rondônia. São famílias que têm uma história de vida, que estão sobrevivendo num local forjado a partir de muita luta, né, desses trabalhadores rurais, e que esse contexto, por si só, ele já tem um potencial muito grande de ensino, né, de discussão pedagógica que os estudantes que se envolverem no projeto podem adquirir. Então, por exemplo, se a gente consegue fazer uma aula de campo, uma visita técnica do curso de engenharia num assentamento desses, a riqueza de aprendizagens que esses estudantes vão ter é muito grande, né? Assim como eles vão estar realizando uma atividade de extensão e, por conseguinte, poderão também desenvolver ações de pesquisa nas suas áreas, né? Porque hoje as coordenadoras do projeto, a professora Dani, a professora Monique e outros, estão entregando um protótipo que vem da experiência e da vivência delas. Mas se a gente consegue inserir os estudantes das engenharias nesse contexto também de aprendizagem, quem sabe eles não agregam outros conhecimentos, outras inovações, outras novidades nesse projeto, para que num próximo momento, numa outra fase, esse projeto esteja melhorado, caso seja necessário, né? Então, assim, a importância de a gente agregar ensino, pesquisa e extensão, ela é fundamental, porque isso enriquece demais o conteúdo que os estudantes vão levar para as suas vidas depois de formados, enriquece a formação do estudante, né? Então, e aí todos os projetos a gente tem conversado muito com o professor Moisés, com o professor Mauro, com o professor, com a professora Xênia,
com o professor Jean, que são os pró-reitores, né? E com todos os coordenadores dos projetos, para que eles agreguem ações de ensino nos projetos, né? Que são as visitas técnicas, em quase todos eles têm. Essas visitas técnicas, elas colaboram. É claro que não dá para envolver toda a comunidade estudantil, né, nos projetos, mas o máximo possível, o professor Moisés tem orientado que a gente oriente os coordenadores a inserir os estudantes nos projetos, porque entendemos que os projetos eles são oportunidades muito importantes para o enriquecimento do currículo que o estudante vai levar para a sua formação. Até porque coisas que o estudante ele aprende em sala de aula, ele pode colocar em prática nesses projetos quando vai fazer aí uma pesquisa de campo. Então, só aprimora mais ou dá mais conhecimento mesmo para o aluno, né? Exatamente. E agora, você falou um pouquinho sobre buscar recursos para os projetos. Como é que é feito o planejamento financeiro e a captação desses recursos? Então, eu acho que eu já até comecei a falar um pouquinho sobre isso lá no início da nossa conversa. O planejamento, todo projeto, ele nasce de uma ideia, né? E a gente tem brincado com o pessoal de que, para onde a gente olhar aqui no estado de Rondônia, a gente vai ver uma necessidade que enseja ideias e que ideias podem se transformar em projetos, né? Se você olhar para o campo da energia, se você olhar para o campo da sustentabilidade, se você olhar para o campo do desenvolvimento regional, se você olhar para o campo da tecnologia, em todas as áreas você tem uma necessidade, né, que pode se transformar num projeto. E isso tudo a gente está aberto a ouvir as ideias e ajudar os pesquisadores a construírem esses projetos, né? E aí, como que se dá o planejamento financeiro disso? Como que se dá o planejamento orçamentário? Inicialmente, a gente conversa com os especialistas da área que estão propondo a ideia do projeto e fazemos um levantamento prévio sobre quanto custaria a realização daquela ideia. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o projeto Escola de Chocolate, lá de Jaru. É um projeto que prevê a construção de um viveiro, prevê a construção e equipamento de uma agroindústria para beneficiamento do cacau, da amêndoa, e transformar em cacau, em chocolate, e prevê a entrega de 2 milhões de mudas de cacau para produtores rurais que queiram, que estejam cadastrados para revitalizar a lavoura cacaueira em Rondônia. Então, para a gente fazer a projeção orçamentária desse projeto, a gente tem que entender quanto custa construir um viveiro. E aí a gente tem que conversar com especialistas nessa área. O campus de Paraná tem um curso de engenharia florestal, então o pessoal sabe do que está falando quando vai falar de viveiro. O pessoal também sabe o que está falando quando vão falar de muda de cacau. Quanto custa uma muda de cacau? 2 milhões de muda de cacau multiplicado pelo valor de cada uma das mudas. Vai dar o valor orçamentário para essa ação. Quanto custa construir uma agroindústria para beneficiamento da amêndoa do cacau e transformar em chocolate? Então, tudo isso é conversado com os especialistas na área, feito uma planilha orçamentária e, a partir dessa planilha, a gente vai buscar o recurso. O recurso, como a gente está falando majoritariamente aqui de emenda parlamentar, ele não vem todo de uma vez, a gente não consegue tudo de uma vez. Então, a gente fragmenta o financiamento disso em 3 anos, 4 anos, né? E aí, por exemplo, o projeto Escola de Chocolate, ele está orçado para finalizar
a entrega das mudas, a construção da agroindústria, mais a construção do viveiro, mais os custos do projeto, porque todo projeto tem um custo operacional, né? O que é o custo operacional? É o dia a dia, é a diária que você vai pagar, é a bolsa que você vai pagar, é a passagem que você vai pagar. Então, tudo isso tem um custo. E esse projeto, por exemplo, está orçado em 22 milhões de reais, né? Então, mas veja só, nós estamos trabalhando com a ideia de que o IFRO está colaborando na revitalização de um segmento econômico do estado de Rondônia. Isso não é pouca coisa e não custa tão barato, né? Então, isso, além de trazer todo esse benefício para a economia rondoniense, para a economia local, lá nos municípios, nos produtores que estão envolvidos nisso, isso traz um aporte de estrutura para o próprio Instituto, porque a gente vai herdar desse projeto, por exemplo, um viveiro em Ji-Paraná e uma agroindústria no campus Jaru, fora todo o conhecimento, toda a experiência que os servidores envolvidos nesse processo vão ter e os alunos envolvidos também nesse projeto terão, não só envolvidos no projeto, todos os alunos do campus participam de aulas, participam de visita técnica, fazem cursos. Então, assim, essa organização orçamentária do projeto, ela começa assim. E aí a gente, a partir da conversa com os especialistas, esses ajustes com os especialistas, é que a gente formula o custo do projeto e, a partir dessa formulação, a gente vai à busca do recurso. Assim foi com as meninas aqui do Morar Mais Rural, né? Assim é com todos os projetos. A gente, em todos eles, tem um momento que a gente vai sentar com quem entende daquilo que está se propondo no projeto, para que ele nos diga, olha, para você entregar, para o IFRO entregar o que está sendo proposto nesse projeto, vai custar tantos reais. E aí a gente, a partir desse levantamento, a gente vai em busca do recurso. Alguns projetos a gente tem mais facilidade de captar, outros projetos a gente nem tem tanta facilidade assim de captar, né? Porque isso depende do financiador, depende de como que o parlamentar, por exemplo, já que a gente está falando de emenda parlamentar, como que ele entende aquele projeto, qual o interesse que ele tem naquela área do projeto, né? Para que ele possa fazer a indicação da emenda parlamentar para a execução dessas ações. Por trás disso tudo tem uma equipe, né, que o senhor comentou no início, de ter alguns colegas de trabalho que ajudam a fazer esse planejamento, né? Como é que funciona essa divisão de tarefas e como é que é a articulação com os campos? Tá. O escritório de projetos, ele centraliza algumas ações, do tipo fazer a prospecção das propostas e a busca dos recursos, né? Mas também a orientação dos coordenadores sobre como construir o projeto da maneira adequada, que fique mais fácil para a gente fazer o acompanhamento e o monitoramento daquelas ações. Então, essa organização documental, processual, a prospecção, contratações, a gente tem trabalhado muito com fundação de apoio, né? Então, todo o procedimento para contratação de fundação de apoio, o monitoramento das entregas, a execução do projeto em si, a gente tem feito pelo escritório de projetos. E como que se dá a relação com o campus, né? Ela se dá por duas vias. A primeira delas é com as gestões do campus, né? O campus, sempre que há uma intenção de projeto por parte de algum servidor do campus, a gestão do campus ela
tem conhecimento disso, né? Então, e também nos órgãos colegiados, né? O CODIR, por exemplo, e o CONSUP são órgãos colegiados que têm a participação dos gestores dos campos e é onde se discute as estratégias de busca de orçamento, né? Então, essa é a primeira. E a segunda é diretamente com quem está propondo a proposta do projeto. Então, nesse momento, por exemplo, literalmente nesse momento, né? A professora Minelli que é uma das colegas que faz participa do escritório de projetos orientando os coordenadores, ela está reunida com os coordenadores do projeto Terra Fértil, por exemplo, para orientar sobre a elaboração do projeto. Então, a gente tem essa participação junto aos campos no momento que o pesquisador nos procura através do diretor-geral do campus ou diretamente nos procura e no momento que a gente já tem o recurso garantido, a gente retorna com eles para dizer, olha, agora a gente tem que escrever o projeto, detalhar o projeto, fazer um plano de trabalho desse projeto. E aí a gente tem essa relação tanto com as gestões dos campos quanto com os próprios coordenadores que vão conduzir o desenvolvimento do projeto, né? Em relação à sociedade, de que forma que o escritório de projetos ele garante esse acompanhamento, os indicadores de resultado e a prestação de contas? Então, o escritório de projetos, como setor criado, eu acho que a gente deve estar fazendo 1 ano de existência, né, agora. E a gente tem feito o acompanhamento ainda a partir de relatórios, né? Relatórios de execução. Então, e são relatórios que são qualitativos e relatórios que são quantitativos. Os relatórios quantitativos, a gente tem buscado junto às fundações de apoio que têm feito a execução financeira dos projetos, né? Então, se você acessar o site da transparência da Funarb, por exemplo, você vai ver todos os gastos dos projetos que estão contratados com a Funarb, né? Quantas diárias foram pagas, quem recebeu a diária, quanto foi pago, quem é bolsista, quanto custa, quanto é a bolsa de cada um dos bolsistas, o que foi comprado, a quem foi comprado, a quem foi entregue, tudo está transparente lá no site da Fundação de Apoio, assim como os projetos que estão com a Fundação de Apoio, que é do Instituto Federal do Ceará, a FAIFCE, né? Então, hoje, a maioria dos nossos projetos estão com a Funarb, que é a Fundação Arthur Bernardes, lá de Minas Gerais, da Universidade de Viçosa, e a FAIFCE, que é a Fundação do Instituto Federal do Ceará, que nos apoia também. Então, o relatório de execução financeira, o acompanhamento dessa execução financeira, ele acontece a partir desses relatórios de transparência que estão disponíveis lá no portal da transparência. Os relatórios qualitativos, que são esses mais do acompanhamento diário do que está sendo feito em cada um dos projetos, a gente tem feito esse acompanhamento por planilha e por relatório, né? Então, o bolsista precisa elaborar um relatório das suas atividades e entregar para que a gente possa ter o conhecimento das atividades que ele tá executando. O coordenador da mesma forma. Então, todos eles têm, quando são designados como bolsistas, eles têm um conjunto de atribuições. E essas atribuições, elas precisam ser comprovadas no ato da elaboração do relatório. Então, são essas as formas que a gente tem acompanhado. Aí tem as outras formas institucionalizadas de acompanhamento. Cada um dos projetos tem os seus fiscais de contrato. Então, o fiscal do contrato, ele acompanha, ele não vai lá no campo
fazer o acompanhamento do que está acontecendo lá. Mas ele acompanha, na medida do possível, o que está acontecendo no projeto, e se houver alguma questão que não está de acordo com o que foi contratado, ele entra em contato com o coordenador do projeto, que é o responsável, o ordenador de despesa do projeto, é o responsável pelos resultados do projeto, e faz solicita a correção, né? Então, são essas as formas. O que nós estamos providenciando para um futuro próximo é colocar todas as prestações de contas, esses relatórios, os custos, todos dentro do portal do IFRO. Então, lá no portal do IFRO já tem um ambiente criado e que está sendo alimentado, ainda não está completamente pronto, não está completamente disponível. Aliás, está disponível, mas nem todos os projetos já estão lá. Lá no portal, onde vai ter toda a caracterização do projeto, vai ter informação de todos os colaboradores desse projeto, vai ter informação de quais são as metas programadas para esse projeto, e vai ter informação também de qual é o status de cada uma delas. Então, se eu prometi, por exemplo, temos um projeto ali que é o Comunidades Fortes, que acontece em várias comunidades, especialmente indígenas, quilombolas, no estado de Rondônia. E uma das metas é a entrega de um barco para a comunidade de pescadores, né? Então, a gente vai colocar lá no site todas as informações do passo a passo da construção desse barco até a entrega desse barco para aquela comunidade, para a comunidade de Surpresa. Estou usando só como exemplo esse, mas todos os projetos, eles têm na elaboração um conjunto de metas com prazo definido para o seu cumprimento, e é a partir disso que a gente faz o acompanhamento de como que está o desenvolvimento daquele projeto. É claro que pode ter um atraso, pode ter uma mudança, como eu estava falando anteriormente. A execução de emenda parlamentar é diferente, porque no ano passado, por exemplo, as emendas ficaram bloqueadas até o dia 12 de dezembro. Né? Então, não tinha como executar o cronograma dos projetos. Então, os projetos ficaram parados. Né? Então, pode haver atrasos, mas esses atrasos podem ser justificados. Né? Então, a gente vai levar todas as informações para dentro do portal do IFRO para ficar um ambiente de acompanhamento por parte da comunidade e de transparência, né? Para a comunidade interna, para a comunidade externa interessada nessa execução, e para, eventualmente, os órgãos de controle que quiserem ter acesso a essas informações que possam tê-la. Tem a possibilidade de servidores ou estudantes fazerem parte desses projetos que já estão no portfólio? Todos os projetos, eles são executados por servidores e estudantes, exceto para aquelas áreas onde a gente não tem expertise. Por exemplo, nos projetos onde nós ofertamos curso de corte e costura. Nós não temos professores que são professores de corte e costura, né? Ou cabeleireiro, ou maquiador. Então, para esses casos, a gente contrata externo. Mas, para todos os demais casos, os projetos são desenvolvidos preferencialmente por servidores e estudantes. Aí, dentro dessa gama de servidores e estudantes, entre os servidores, há processos seletivos, e aí creio que nos próximos meses aí diversos projetos vão lançar editais para seleção de colaboradores, né, para participar desses projetos, e para estudantes também, né, seleção de estudantes para participar desses projetos. É claro que nem todos os projetos têm essa demanda, mas em todos os que tiverem, vão ser selecionados servidores e estudantes para participar.
Fora essa participação direta, como eu falei anteriormente, a gente tem orientado que todos os projetos tenham recursos reservados para que os estudantes possam participar de alguma ação do projeto. Então, e como? Através de visita técnica, através de dia de campo, através da participação em palestra, enfim, alguma atividade cada um desses projetos tem que proporcionar para a comunidade interna do IFRO se beneficiar mais deles, né? Todos os projetos também vão deixar um legado para o Instituto, né? Seja um legado físico, né, que é obra, equipamento, laboratórios equipados, seja um legado de ensino-aprendizagem mesmo, como a gente comentava anteriormente quando falávamos dos projetos que promovem dias de campus e visitas técnicas, né? Então, tudo isso a gente considera que sejam elementos importantes para que o IFRO melhore as suas condições de atuação. Tem algum meio para ideias que sejam locais, elas se tornem projetos estratégicos? Todos os projetos estratégicos, eles surgiram de ideias locais, né? Então, todos eles são projetos que surgiram de alguém das unidades que ou já trabalhavam naquele campo, ou viram a partir de outras experiências uma oportunidade de transformar também as suas ideias em propostas de projetos, né? Então, todas elas, nenhum dos projetos que a gente tem em execução hoje, ele surgiu de uma ideia de alguém que está no escritório de projetos, por exemplo. Ele surge de ideias que chegam ao escritório de projetos e a gente, naquela dinâmica que eu relatei anteriormente, de chegou a ideia, nós formatamos aquela ideia, prospectamos e devolvemos a quem propôs para que ele possa organizar a execução. Qual é o papel das parcerias como o INCRA, SEBRAE, associações e cooperativas no sucesso dessas iniciativas? Essas parcerias e outras também, elas são muito importantes, são fundamentais para o sucesso de qualquer projeto, né? Porque a gente tem sempre falado que os projetos, eles precisam trabalhar com a consolidação daquilo que eles entregam. Então, por exemplo, quando eu entrego para um município, por exemplo, um sistema informatizado, tipo o Cidades Inteligentes, ou tipo o PROINF, que é um programa de informatização escolar, se não houver um plano de continuidade, de consolidação dessa entrega, em pouco tempo isso vai entrar em desuso, né? Porque estamos falando em tecnologia, o tempo todo tem que estar renovando e atualizando aquilo que foi feito. Se eu vou trabalhar um projeto na área do agro, por exemplo, eu também preciso trabalhar a perspectiva de uma formação continuada daqueles que vão receber o benefício, sob pena de que na entrega de uma máquina, por exemplo, você entrega um trator para alguém que não sabe operar aquele trator, daqui a 3 meses o trator vai estar parado e abandonado lá e não vai estar servindo, é um recurso público que foi adquirido, foi entregue para uma associação e que, eventualmente, se não houver um bom uso disso, ele vai estar parado e não vai servir para o que ele foi adquirido, né? Da mesma forma, o fortalecimento dessas comunidades não acontece do dia para a noite. Associações, cooperativas, comunidades, elas precisam de um acompanhamento mais contínuo e de mais longo prazo.
Então, o IFRO consegue fazer muita coisa nessas áreas, mas o IFRO não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, essa rede de colaboradores, essa rede de parceiros, ela tem a função de fortalecer ainda mais aquilo que o Instituto vai entregar através dos projetos. Então, quando eu vou para o campo do agro, eu vou precisar falar com o Senar, eu vou precisar falar com a FAPERON, nós vamos precisar conversar com as cooperativas, nós vamos precisar conversar com as secretarias municipais de agricultura, nós vamos precisar conversar com a Secretaria Estadual de Agricultura e Desenvolvimento Regional, porque essas instituições é que podem fazer com que o resultado daquele projeto que foi iniciado pelo IFRO possam ser potencializados, para evitar que, terminou o projeto, os efeitos desse projeto também se finalizem logo depois. Então, o que a gente o que nós temos em mente enquanto organizadores desse processo no IFRO é que todos os projetos sejam projetos estruturantes, que eles tenham vida longa, que eles tenham efeitos demorados. Por exemplo, mais uma vez, Escola de Chocolate aqui. O Escola de Chocolate não pode terminar quando terminar os recursos da emenda parlamentar. As ações dele precisam continuar para que aqueles produtores que plantaram os 2 milhões de muda consigam agora comercializar. O Sebrae, por exemplo, pode ser um parceiro importante no desenvolvimento de marca, né? Porque a gente está falando de um produto que pode ganhar mercado, outros mercados. Então, o Sebrae pode nos ajudar no desenvolvimento de uma marca de chocolate, quem sabe, né? Assim como outros projetos vários que dependem de parcerias para que a gente consiga prolongar esses resultados, né? Para que quando eu entregar o objeto daquele projeto, ele não finde naquele momento, né? E que eu tenha desdobramentos bons disso, né? Então, essas parcerias, eu sempre tenho dito para os colegas, professor Moisés, que essas parcerias elas são fundamentais e a gente tem tido a grata satisfação de ter muitos parceiros, todos esses aí são parceiros em algum momento do IFRO, para consolidar a ideia do projeto, para consolidar as ações do projeto, e a gente tem bastante fé e estamos trabalhando muito para que esses parceiros eles consigam estar conosco durante a execução do projeto e depois da execução do projeto também. O que o senhor espera para os próximos anos em termos de fortalecimento da cultura de projetos dentro do IFRO? Bom, a gente sempre é natural, eu acho que do ser humano, a gente pensar, não, vamos crescer mais, vamos crescer mais, vamos crescer mais. Mas o que eu espero mesmo é que a gente consiga, na execução desses projetos que estamos executando, ser bastante efetivos nas nossas entregas, que a gente consiga consolidar esse modelo, né? Porque não é simples de executar, a gente precisa consolidar esse modelo de trabalho, né? A gente precisa ainda, a gente tem muitas deficiências ainda quanto à transparência desses processos. A gente sabe o que fazer, mas ainda a gente não conseguiu efetivar aquilo que nós queremos fazer com relação à transparência na execução desses projetos. A gente, lá no escritório de projetos, a gente acha que esses projetos têm o potencial de ajudar o Instituto a dar o passo seguinte, que é o desenvolvimento cada vez mais eficiente de pesquisas aplicadas, né? Aquelas pesquisas que vão resultar no desenvolvimento de soluções para quem precisa das soluções, né? Então, a gente quer que
durante a execução desses projetos que estão no portfólio agora e que a gente já está preparando um portfólio para o ano que vem, a gente consiga fortalecer mais o IFRO, fortalecer mais a estrutura do Instituto, né, com laboratórios melhor equipados, com infraestrutura mais adequada, tanto para os servidores quanto para os estudantes, com condições melhores de execução das atividades, com um volume maior de publicações qualificadas, indexadas, né? Enfim, a ideia é a gente consolidar o que nós temos, né, de projetos, cada vez mais apurar aqueles projetos que têm mais a ver com a nossa missão institucional, mas também com as necessidades que se apresentam por parte da comunidade. E, mais uma vez, esses projetos, na nossa concepção, eles têm a função de fortalecer cada vez mais a instituição, né? Se a gente conseguir equipar mais laboratórios, melhorar a infraestrutura física das unidades, adquirir veículos para que os estudantes possam fazer as visitas técnicas que tem que fazer as viagens pedagógicas que precisam fazer, fortalecer junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e aos campos a ideia de que o IFRO seja uma instituição voltada para a resolução de problemas da sociedade, eu acho que os projetos cumprirão a sua missão, né, desse fortalecimento todo. Então, é isso que eu imagino que os projetos tenham que ser, e dessa forma que a gente imagina que possamos colaborar com o IFRO naquilo que é a sua missão institucional. Para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para os estudantes e ouvintes que ainda não conhecem o impacto do IFRO fora da sala de aula e como é que eles podem fazer parte dessa transformação? Bom, a mensagem é que nos procurem, havendo qualquer ideia de elaboração de algum projeto, de solução de algum problema. A gente sempre fala, os projetos, o Instituto precisa estar focado também, não só, mas também em resolver as dores das comunidades, né? Então, se o servidor, o técnico, os estudantes tiverem alguma ideia que acham que pode resultar num projeto de atendimento a alguma comunidade, algum setor produtivo, nos procurem. A gente não tem uma rede social ainda, né? Mas pode mandar um e-mail, escritorio.projetos@ifro.edu.br, ou então presencialmente mesmo. Entre em contato com o diretor do campus e façam as ideias chegarem até a gente, que a gente colabora para que essa ideia se torne um projeto e para que esse projeto consiga captar algum recurso que seja necessário para o seu desenvolvimento, né? Esse é o nosso papel, o papel dado pelo professor Moisés, pelo professor Mauro, né, lá na Prodim. E esse é o papel que a gente está desempenhando no Instituto nesse momento, que é de ajudar ou buscar ajudar com que as ideias elas se transformem em projetos, porque as necessidades, como eu disse anteriormente, são muito grandes em todo o estado de Rondônia, e os estudantes eles enxergam o mundo talvez diferente, um pouco diferente da gente, né? E as ideias que eles têm e que eles podem trazer são ideias que certamente colaboram muito para que a gente ajude as comunidades a viver melhor, né? Tanto estudantes quanto professores e técnicos também. Obrigado pelo convite. Não sei se fui claro,
talvez tenha sido muito prolixo também, mas para mim foi bem interessante. A gente gostaria de agradecer a sua presença, professor Gilberto, por ter vindo, esclarecido melhor como é que funciona o escritório que o senhor coordena e falar também um pouquinho sobre os projetos que fazem parte do portfólio. Então, a gente só tem a agradecer pela sua presença hoje aqui no podcast. E um símbolo do nosso agradecimento é esse botãozinho para o senhor guardar e lembrar da gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Vitor. Estendam ao Sérgio, a vocês, Angélica. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que é de muita valia para a instituição, né? Para o campus, eu tenho certeza que para a instituição também, porque a partir disso a gente consegue informar melhor, a gente consegue esclarecer pontos e isso é fundamental. Muito obrigado. Com certeza, muito obrigada mais uma vez. E você que nos escuta, o IFRD está presente em todos os estados e além dos muros dos campos. Educação, cidadania e desenvolvimento andam lado a lado e você pode fazer parte disso. Até mais!